Pessoal, hoje são 9 de março de 2026. Espero que eu consiga terminar esse vídeo aqui antes de cair o sol, porque eu já trabalhei o dia todo. Desculpa meu rosto que está cansado, mas foi um dia difícil. Olha, vocês já observaram que o mundo, gente, o nosso mundo todo, ele é muito maior, a população, os sistemas, as ideologias, as culturas, os folclores, ele é muito maior do que o nosso Brasil. E olha que nós temos uma grande parte da nossa população, se não for quase a população toda, acha que o Brasil ainda é o melhor lugar do mundo. Muita gente acha que tudo é bacana, e quando faz um negócio são os melhores do mundo. Um monte de pensamentos assim, não é? E tá a pobreza em cima, e tá a exploração empresarial em cima, né? E tá o governo fazendo nada, só se glorificando por causa de empreendimentos estrangeiros que estão se aportando no Brasil, né? Como se isso fosse grande coisa. Não entende que ele deveria criar na prancheta e não trazer de fora. Pois é, já falei muito em vídeos passados aí sobre isso. Mas, gente, por que eu estou relatando isso? Por que eu estou falando esse ponto meu? Não é? Olha, o momento atual, com essa guerra agora do Irã, os Estados Unidos querendo destruir o Irã de todo jeito, Israel querendo destruir todinho, Israel inventou ainda de bombardear o Líbano mais uma vez, certo? É uma oportunidade gigante para quem não entendeu ainda entender, principalmente toda a galera do governo, toda, seja o governo, seja a oposição, seja quem não é oposição lá dentro daquela Casa Brasília, seja a ideologia que for que está lá. A mesma coisa na área, toda a área pública do Brasil, a área civil brasileira, o empresarial, entender que nós dependemos de um ponto só. Qual? Sermos independentes, gente. Nós temos que ser independentes. O Brasil precisa de parar de ficar olhando o valor do índice do dólar, é, dos índices de café, das commodities, café, milho, minério, feijão, carne, seja o que for a commodity, certo? Nós temos que ficar independente disso. O nosso agro não pode produzir, se é soja, algodão, baseado e está produzindo, vai arquivar, vai guardar, vai estocar, porque aguardando preço lá fora, nos Estados Unidos, né, das commodities lá fora, o índice, não pode, não podemos, certo? Então, o governo, não, o empresariado, seja o empresariado maior, que é o paulista, seja lá no sulista, ou em qualquer outra parte do país, o empresariado não pode ficar de braço cruzado por causa dos juros altos, como estão os juros e muito alto, não é? Então, quer dizer, aí você diz, você quer que o empresariado vai montar um empreendimento com esses juros no preço que está? De maneira alguma. Mas se nós fôssemos independentes, dava para baixar os juros em muita coisa. E muita coisa. Talvez que difícil até de acreditar que ocorreu. O tamanho que dá para começar. Com ele lá embaixo, certo? Pois é, mas para isso, o governo tinha que criar uma configuração em todos os sistemas de comunicação do país, focando o empresariado, focando todos os tipos todos os níveis sociais, não é? Todos os níveis sociais, todo o entendimento pensativo do país em um ponto só. Nós vamos ser únicos, nós vamos formatar nosso país para dentro. Nós vamos criar nós vamos desenvolver, desculpa, nós vamos desenvolver o país para dentro. Não, não temos que preocupar, certo? O dólar está alto lá no mercado dos Estados Unidos, oreva, não interessa, não importa. As commodities estão subindo, horrores, lá no mercado europeu, no mercado asiático, no mercado americano, não importa, não importa, certo?
Então, por quê? Porque nós temos o nosso preço de face dentro do Brasil para todas as nossas commodities, certo? Para todo empresariado ir ao banco pegar o seu dinheiro e aplicar e construir um negócio, não é? O Brasil ia haver uma incrementação gigante nos business, seria uma coisa extraordinária. Então, depende de um ponto só. Entendemos que nós temos que crescer para dentro. Aí vocês falam, por que, que o senhor está falando tanto isso? Por que, que todo mundo não preocupa? A gente vê que todo mundo só discute que os índices estão altos lá fora. Hoje o petróleo subiu lá fora. Hoje o café subiu lá fora. Né? Agora a Petrobras vai ter que aumentar o preço na bomba porque a guerra está provocando um aumento do petróleo. Não é assim todo dia? Mas se nós fôssemos independentes, se nós vamos criar nossos índices próprios, a própria Petrobras vai ter o seu índice, nós vamos ter o índice de petróleo, mas corrigido de acordo com como anda a Petrobras e essas outras 5 petroleiras que nós temos no Brasil, certo? São pequenas, mas dão conta de um recadozinho bom e que eu torço que elas continuem progredindo. Nós vamos continuar fazendo os nossos. Quer a sociedade? Uma Shell, por exemplo, quer fazer mais, aumentar mais a mão dela dentro do Brasil? Pode aumentar. Tudo vai ser do mesmo jeito, certo? Isso cria um super valor para o Brasil. Fácil, fácil. O nosso salário vai ser corrigido em cima disso, o salário mínimo, porque o Brasil vai ter um novo preço de face. A mão de obra brasileira vai ter um novo preço de face. Desculpa, meu atraso em pronunciar. Ficando velho. Então, isso é muito importante. O empresariado vai parar de trabalhar por causa de juros, com juros altos do jeito que está, porque o governo não vai precisar mais de preocupar com o hot money que entra no Brasil. Esse dinheiro que a mídia que escreve sobre economia põe como investimento. Desculpa, existe investimento não? Para vocês que falam isso, não existe. Isso não é investimento não, gente. Isso é hot money, certo? É o dinheiro que sai das bancas americanas falam que é investir no Brasil, mas eles mesmos sorriem quando eles falam isso, entendeu? É o dinheiro que entra para fazer um enxugamento no câmbio e às vezes no mercado de bonds, né? É o que eles fazem e vão embora com 2, 3 dias, uma semana. Se passou 2 semanas, o governo começa a ajoelhar e rezar para continuar mais. Pois é, não vai ter mais essa reza para segurar dinheiro do exterior, porque esse dinheiro entrando, poucas pessoas entendem isso, mas ele entra e o governo usa para poder continuar fazendo as folhas de pagamento, pagando policiais, bombeiros, professores. Mas esse dinheiro não vai existir mais, não vai vir, porque o nosso juros vai cair, certo? Aí vocês vão dizer, e o governo, como é que ele vai se virar então? Ele vai se virar aqui porque ele abaixou os juros, gente. O juros chegou quase, vamos dizer, 1%. O Brasil vira olha, o Brasil vira uma praça de negócios, certo? Vai ser business espalhado para todo lado dentro do país, para todos os lados. Todo mundo vai trabalhar, vai produzir e a renda do governo vai aumentar. O BIP brasileiro vai crescer muito, de forma que aí vai aparecer até os economistas, né? Esses economistas de livros, que gostam de estar ditando as coisas, falando, né? E que eu tenho 67 anos, mas eu vou tirar meu tempo de criança. 55 anos para trás, quando eu já me ligava nas coisas, né? Que eu não vejo que nada foi para frente. Qualquer conversa de economista, ó, para baixo. Corte de salários, corte de mão de obra. A empresa tem 500 empregos, está dando 500 empregos, vão passar para 300. A empresa vai ter um balanço muito bom, não é? Não é assim que é as coisas. A empresa está pagando muito dividendo, não paga, não, põe taxa, cria imposto em cima disso, que assim vai sobrar mais dinheiro para o governo pagar a folha de pagamento do governo, que como que um economista pode entender que é folha de pagamento? Aquilo é uma corrupção tremenda. Pagar a corrupção do governo. Porque se você pegar a dívida do Brasil e analisar essa dívida pública do Brasil, talvez
olha, a metade, vamos dizer que são pagamentos corretos do governo, como policiais, bombeiros, etc. Professoras, universidades, técnicas que trabalham sobre o comando do governo, sobre o aporte do governo, desculpa. O governo não tem comando de nada aí não, é aporte. Pois é. Mas a outra metade, bandidagem, roubalheira, né? Fantasmas. Pois é. E ainda vem o economista falar que o governo tem que preocupar com o pagamento dessas porcarias. Pois é, gente. Então, o Brasil seria um país mais enxuto, mais coerente, as coisas bateriam mais, certo? Olha, o povo ia parar, o povo reclama, mas é o povo pobre que reclama de falta de dinheiro para uma roupa, falta de dinheiro para um remédio, falta de dinheiro para uma comida, não é? Contra a segurança que está muito ruim na área. Mas as pessoas mais entendidas que têm um poder melhor financeiro já vão reclamar diferente, que reclamam diferente, não é? Os juros altos que o governo tem, a taxa de imposto demais. Essas pessoas vão se calar, porque os juros vai cair realmente. E o imposto praticamente vai ser retirado aqui, retirado ali, retirado, porque o governo não vai correr atrás de mais de dinheiro extra. Não é? Então, isso é muito importante. Agora, é lógico, se tem alguém que pode errar em todo esse processo, é exatamente o governo, que pode continuar alimentando a sua bola de neve da dívida pública, né? Criando coisas que não existem. Certo? Criando, por exemplo, ministérios que existem só para poder ser cabide de emprego. É um exemplo, não é? Fazendo pagamentos fraudulentos, não é? Como orçamento secreto, é um exemplo, não é? E muitas outras coisas que o governo está vendo que vai uma verba de 1 bi de reais, 2 bi de reais para determinado estado, mas o governo sabe que aquilo ali, mais de 90% vai para o bolso da galera política da área e não se faz nada. Então, quer dizer, o governo é nós que vamos comandar aí, nós que vamos pôr um elemento desse para fora, nós é que vamos vigiar o sistema para ver realmente. Agora não tem mais conversa. Papo de que infracionou a nota fiscal por causa que a inflação é alta. Não tem inflação, não vai ter inflação, não tem juros altos, porque a economia dá para andar sem inflação, dá para crescer sem inflação, porque o Brasil está se compondo, o Brasil está se estruturando. Isso não quer dizer que é infração, certo? E quando você começa a se compor, você começa a dar mais oferta na praça. Isso é que poucos economistas entendem. Então, por exemplo, se eu sou de Governador Valadares, se eu saio de Governador Valadares, eu vou para Bahia, Salvador. Da Bahia, eu vou para João Pessoa, lá no Nordeste. De lá eu estico, vou lá para o Pará. Vamos contar um exemplo. Quantos shopping centers tem nesse caminho? 5, 6 de um tamanho bom. Talvez uns 10 de tamanho bem, bem menor. Pois é, mas dá para fazer uns 50, é um exemplo. Se vai haver 50, vai haver queda nos preços. Então, quer dizer, a oferta aumenta de tudo. Se eu consigo, de Valadares, passando por Paraíba, João Pessoa, desculpa, que é a capital, vou até lá no Pará, por exemplo, certo? Ou lá no Amapá. O ovo aqui está custando R$ 5 a dúzia. Na Bahia está custando R$ 10. No João Pessoa está custando R$ 15 e está R$ 20 lá. Nós vamos criar o sistema aviário gigante. O ovo, cá onde era mais barato na minha cidade, R$ 5, vai vir para 50 centavos a dúzia. Então, quer dizer, gente, quanto mais cresce, aí as pessoas pensam, de jeito nenhum, vai gastar mais prego, gastar mais cimento, gastar mais asfalto. Nada disso. A economia cresce, o empresariado cresce, o business cresce. Isso faz o preço cair, gente. Certo? A infraestrutura social, a infraestrutura da cidade, isso é uma consequência. Vai vindo.
e vem, porque isso não se faz da noite para o dia, é demorado, é planejado, certo? Mas o preço não tem como subir, por causa que o empresariado, automaticamente, é ele que está fazendo cair todos os preços por causa do crescimento. Então, gente, para nós termos um entendimento melhor, que nós precisamos chegar nesse ponto, e dá para nós chegarmos, é só vocês observarem agora. Já está com 18 minutos, já estou ficando tudo escuro. É só nós observarmos agora como que essa guerra que os Estados Unidos está fazendo, massacrando o Irã, destruindo o Irã, riscando o Irã do mapa, né? Israel fazendo a mesma coisa com o Líbano e também na carona dos Estados Unidos para destruir o Irã. Isso mostra perfeitamente, gente, que nós não, além de tudo isso que eu falei aqui de bom para nós, mas nós temos que entender que nós temos que ser independentes desse domínio dos Estados Unidos com o mundo, certo? Dessa vontade de criar guerra também que Israel tem lá com os vizinhos deles, problemas lá de ideologia religiosa deles, entendeu? E que afeta o mundo inteiro, né? Porque as pessoas sabem, mas o problema de Israel é aquela Jerusalém que Israel acha que é deles, já os palestinos acham que é deles, e fica aquela confusão, né? O Líbano. Então, gente, nós não temos que ter nada a ver com isso, certo? Nós temos que pensar no Brasil. Então, olha, nada mais é uma escola para nós se nós olharmos para todos esses conflitos e nós entendermos por que existe, né? E por que vem um país desse depois também judiar da gente de maneira covarde, começa a falar um monte de abobrinhas sobre o Brasil, sobre políticos, sobre empresários, não é? Como fizeram com a Bolívia, com a Venezuela, não é? Estão planejando fazer com Cuba, e não seria até difícil de fazer com o Brasil. Então, por que nós temos que viver nessa pressão? Compreendem? Eu vou para a sepultura, eu vou deixar uma filha, vou deixar uma esposa, mas para quê? Para elas viverem dentro de uma pressão, que elas não vão saber o dia de amanhã, não é? Se vai se continuar como uma brasileira ou não vai, não é? Então é uma coisa terrível pensar assim. Não, deixa do jeito que está. Vamos continuar, tudo está bacana. Não, gente, não existe nada bacana, não, certo? Nós temos que entender isso. É muito pior para nós. É muito melhor ouvir o que eu estou falando do que você amanhã cedo amanhece com a notícia. Igual agora, por exemplo, os Estados Unidos está aniquilando todos os F-14, são aeronaves, o caça, o brasileiro conhece como caça de guerra, não é? Destruindo elas, porque eles têm demais, então eles estão destruindo para não ter um fortalecimento do mercado de peças usadas de avião. Já pensou? Para o Irã não ter acesso às peças usadas novas, os Estados Unidos não vai vender para eles. E quer coibir o mercado de peça usada, que vai atingir o país deles. Porque eles têm, a frota deles, a maioria são aviões F-14. E o avião praticamente faz 3, 4 voos, precisa de fazer uma troquinha de peça. É assim que funciona. Principalmente os aviões de 50 anos atrás, 60 anos atrás, 40 anos atrás, hoje já estão assim, certo? Mas está destruindo. Já pensou? Tem o poderio para fazer isso, destruir, mas tem a cabeça virada para o mal, para fazer o que está fazendo. Destruiu o que aquele país pagou com dinheiro, pagou em dólar, pagou a América para ter aquele armamento. E hoje a América agora, que vendeu, usa também para destruir o avião parado no pátio, porque quer destruir todo o estoque de peças usadas. Vocês entenderam, pessoal? Como que eu estou certo que a gente tem que ser independente? Então, meu caça não é igual esse caça que compraram no Brasil e agora na Europa? Não. E nem outros que nós temos que também foi comprado nos Estados Unidos. Nós temos que criar na prancheta. Por quê? Porque amanhã não vai vir um presidente como o atual dos Estados Unidos para falar que vai coibir o mercado de peças usadas para eu não ter acesso às peças usadas, para mim fazer uma reciclagem na minha aeronave, compreender a gravidade, como que a gente tem que deixar de ser cachorro, rabo do cachorro, não é mesmo? Então
Isso é uma coisa gritante, isso prova que eu não estou errado no que eu estou falando. E isso é o mínimo, isso é o mínimo. Existem muitas outras coisas, certo? Para mim, que eu já tenho uma larga experiência de vida, e não só lendo e acreditando que os outros estão falando, mas eu sempre procurei pensar fora da caixa para ficar entender melhor as coisas. Eu não acho surpresa nenhuma se os Estados Unidos começar a perder a ponta do elo nesse, como já está perdendo nesse embate com o Irã, de ainda querer forçar o Irã a comprar dívida americana. Porque os Estados Unidos estão com um problema muito sério de achar países que compram o tesouro americano, os bons americanos. E eles precisam de vender isso. Igual, por exemplo, o Japão vendeu a vida, comprou a vida inteira. O Japão, exatamente daqui, toma lá, por exemplo, né? Eles compravam e eles imundavam o mercado americano de carro japonês. A América abria as pernas, porque esse dinheiro que vinha do Japão era para usar para manter o país vivo, né? Porque o país tinha indústria de arma que trazia muitos lucros, não é? Por isso que eles criavam sempre guerra, para fazer uma renovação todinha do armamento, das suas bases, e isso gerava milhões e milhões e milhões de empregos, né? E muito dinheiro. Mas acontece que na infraestrutura mesmo, não tinham dinheiro para toda a infraestrutura. Sempre precisaram de dinheiro de fora. E de fora forçando países a comprarem os títulos americanos, como o Japão fez na vida toda, e esse dinheiro entra aqui, se constrói um poste aqui, melhora um poste ali, mas mesmo assim não está dando para nada. Porque hoje a gente pode ver que tem poste remendado para todo lado, querendo cair na cabeça dos americanos, não é? Pois é, gente. O setor de saúde está terrível. Então, quer dizer, nós temos que ficar fora disso, certo? Nós não temos que obedecer ideia dos Estados Unidos, nós temos que comprar a dívida deles para nós, como eu não tenho certeza que não está acontecendo, mas eu vejo que pode acontecer. É, eles ainda vão forçar o Irã a acabar a guerra, vão acabar, mas então nós vamos acabar da seguinte maneira: vocês vão comprar nossos títulos. Isso é muito humilhante, não é? Isso ocorreu com o Iraque. Lembra da guerra do Iraque? Talvez muita gente que vai me ler aqui, me ouvir, não punha atenção nas coisas, porque o Iraque eram muito jovens, não é? Mas na guerra do Iraque, quando o Iraque acabou, quando acabou a guerra do Iraque, que os Estados Unidos criou aquela guerra, falando que é porque tinha bomba nuclear lá, e nunca se foi achado, nunca teve isso, coisa nenhuma, não é? Mas foi um modo de enganar o povo americano para haver uma concordância do povo americano de aceitar aquela guerra, não é? Pois é, acabou a guerra do Iraque, quem é que pagou a conta? Japão. O Japão estava sequinho de óleo, certo? E o Japão precisava de óleo demais. Óleo, o combustível fóssil. O Japão precisava demais, não é? E não participou da guerra, mas foi o Japão que pagou a guerra. Em grande parte foi o Japão, certo? E a outra parte foi o próprio Iraque, humilhando o próprio Iraque. Mas ficou fácil para os Estados Unidos fazer isso, porque até a presidência lá, após a guerra, foi eles que colocaram, não é? Como está querendo fazer em Cuba agora? O que vocês acham? Né? Vamos combinar assim? Porque é importante demais, pense nisso tudo que eu falei, para ver se vocês começam a ver assim, espera aí, realmente eu posso ser uma pessoa livre. Né? O que esse senhor está falando dá um norte para o país, é uma luz no final do túnel, realmente. É um modo, inclusive, de coibir essa política toda que tem no Brasil, que só trabalha para a corrupção, né? Como eu sempre falo, a Casa Brasília não existe. Aquilo ali é uma casa de negócios, negócios financeiros corruptos dentro da política. Mas não é uma casa política como deveria ser, que trabalha para o bem de todos nós, não é? Gente, muito obrigado. Se vocês concordarem com a minha opinião, comentem. Levem essa mensagem para frente para poder. Quanto mais pessoas falarem sobre isso, melhor é o entendimento. E quem sabe surge alguém ou milhares de pessoas com opinião também diferente dentro disso que eu estou falando, melhorando isso. É fantástico. Isso é importante para nós, tá bom? Por favor, dê um joinha se vocês gostaram, se inscrevam, certo? E comentem, é muito importante mesmo.
tá? Muito obrigado pelo tempo que vocês disponibilizaram em me ouvir, agradeço e uma boa noite para todos nós.